Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar sobre a história da Igreja. Este módulo está dividido em 4 partes: o período da patrística, o período medieval, o período da Reforma Protestante e o período moderno, até os dias atuais. Não se preocupe se você não está familiarizado com esses termos, pois estas são aulas panorâmicas, nas quais darei uma visão geral sobre a história da Igreja. Antes de começarmos a estudar o período da patrística, gostaria de apresentar 7 razões para estudar a história da Igreja. A primeira razão é conhecer a história do povo de Deus, do qual fazemos parte. A segunda razão é entender o Deus que atua na história. Nosso Deus intervém na história de forma soberana e providente. A terceira razão é descobrir as contribuições, tanto positivas quanto negativas, que influenciaram a Igreja ao longo de sua trajetória. Isso nos oferece uma sabedoria histórica significativa e lições que podem ser aplicadas no contexto atual. A quarta razão é preservar as bases essenciais da fé cristã. A história nos ensina muito sobre nossa tradição e a fé cristã. A quinta razão é que estudar a história da Igreja é uma excelente forma de estudar teologia. Ao analisar os desenvolvimentos teológicos, as ideias emergentes e os grandes teólogos, você estará aprendendo teologia. A sexta razão é para nutrir uma espiritualidade que se inspira nos grandes homens e mulheres que serviram a Deus ao longo da história. Isso é uma bênção ao estudar a história da Igreja. A sétima razão é para obter uma compreensão global da Igreja e do propósito eterno de Deus. Existem outras razões, mas estudar a história da Igreja é fundamental para a nossa doutrina, teologia e vida cristã. Antes de começarmos, gostaria de citar uma frase que considero uma das mais profundas e esclarecedoras sobre a história da Igreja. Ela é de Jaroslav Pelikan, no seu livro Tradição, volume 1. Pelikan, que escreveu 5 volumes sobre a tradição da Igreja, diz: o tradicionalismo é a fé morta dos vivos, mas a tradição é a fé viva dos mortos. Ao olhar para a história da Igreja, o que buscamos é aprender a tradição viva dos crentes do passado. Queremos absorver aquilo que esses grandes homens e mulheres de Deus deixaram como herança, seguindo a tradição apostólica e a palavra de Deus. É essa fé viva dos mortos que buscamos para alimentar e fortalecer nossa própria fé. Com isso, iniciamos o estudo da história da Igreja, começando pelo período da patrística. O termo patrística vem da palavra latina pater, que significa pai, referindo-se aos pais da Igreja. Este período é caracterizado por ideias que circulavam ainda muito próximas à época do Novo Testamento, logo após a morte dos apóstolos. Por isso, o período recebeu o nome de patrística, em referência a esses homens conhecidos como os pais da Igreja. Você perceberá que, em muitas aulas, especialmente nas 2 primeiras, há sempre uma discussão sobre as datas exatas de início e fim desse período. Em qualquer estudo histórico, isso é desafiador, pois há momentos de transição, onde um conjunto de ideias vai enfraquecendo e outro surge. Não é simples definir uma data precisa, porém existe um consenso entre teólogos como John Norman Davidson Kelly, autor do livro Patrística, e Alistair McGrath, que define o início da patrística como o período após a morte do último apóstolo, João, por volta do final do 1º século. Para fins didáticos, é comum associar o fim da patrística ao Concílio de Calcedônia, realizado em 451 d.C. Portanto, para fins de estudo, considera-se que a patrística começa no final do 1º século, logo após o período apostólico, e vai até o Concílio de Calcedônia, no século V. Dividiremos este período em 2 partes, antes e depois de Constantino. Isso se deve ao fato de que, em 313 d.C., o imperador Constantino concedeu liberdade religiosa ao cristianismo no Império Romano. Ele se declarou cristão e concedeu privilégios à Igreja, já que o cristianismo se tornara a religião do imperador. Antes disso, a Igreja era perseguida, e você verá que com a mudança em 313, muitas coisas mudam em termos de atitudes e práticas dentro da Igreja.
Constantino é uma figura central na história da Igreja, apesar de ser um personagem polêmico. Antes de Constantino, a Igreja passou por 3 fases de perseguição: a fase dos pais apostólicos, a dos apologistas e a dos polemistas. Os pais apostólicos, que atuaram no final do século I e início do século II, continuaram a escrever, seguindo os apóstolos e os documentos do Novo Testamento. Durante esse período, o cânon do Novo Testamento ainda não estava fechado. Esses primeiros escritores usaram amplamente o Antigo Testamento e a interpretação tipológica da Escritura. Exemplos incluem Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, o pastor de Hermas e a Didaquê. Eles tiveram uma grande influência sobre a patrística, por serem sucessores diretos dos apóstolos. Após os pais apostólicos, surge a fase dos apologistas, entre os séculos II e III, aproximadamente de 120 a 220 depois de Cristo. Nessa fase, o cristianismo começou a ser perseguido pelo Estado e os apologistas escreveram para defender a fé cristã, argumentando que ela não merecia perseguição e que possuía uma base racional. O cristianismo estava sendo acusado de várias coisas, e os apologistas tentaram refutar essas acusações, defendendo a racionalidade da fé. Alguns dos apologistas mais conhecidos são Tertuliano, Justino Marte, Teófilo, Taciano e Atenágoras. A terceira fase é a dos polemistas em 180 a 250 d.C., que se dedicaram a combater as heresias cristãs emergentes. Em vez de apenas defender a fé, eles enfrentaram diretamente as heresias, como o gnosticismo e as disputas sobre a divindade de Cristo. O gnosticismo foi uma heresia influente na patrística, ensinando que um conhecimento secreto era necessário para a salvação e apresentando uma dualidade entre o bem e o mal, entre o Deus do Antigo e do Novo Testamento. Alguns dos principais polemistas incluem Irineu, Tertuliano, Cipriano, Orígenes e Clemente de Alexandria. Com a chegada de Constantino, a Igreja começa a desfrutar de privilégios e entra-se na segunda fase da patrística. Alistair McGrath considera esse período como o ápice da história da teologia, que vai de 313 a 450 e depois de Cristo. Sem a perseguição, a Igreja começa a produzir grandes documentos teológicos e a travar debates teológicos como os concílios de Nicéia, Constantinopla e Calcedônia. Esses concílios foram fundamentais para estabelecer as doutrinas da Trindade, a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo e a dupla natureza de Cristo. O concílio de Nicéia, realizado em 325, foi o primeiro grande concílio ecumênico, convocado por Constantino para resolver a disputa sobre os ensinos de Ário, que negava a divindade de Jesus Cristo. O concílio rejeitou o ensino de Ário e formulou o Credo de Nicéia, que afirma que o Filho é da mesma substância do Pai. Em 381, o Concílio de Constantinopla reafirmou e expandiu o Credo de Nicéia, acrescentando a divindade do Espírito Santo. Juntos, esses concílios formaram a base doutrinária da Igreja, especialmente no que diz respeito à Trindade e à divindade de Cristo. Após o Concílio de Constantinopla, começou a discussão sobre as duas naturezas de Cristo. Em 451, o Concílio de Calcedônia foi convocado para resolver essa questão, afirmando que Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem, em uma união inseparável de ambas as naturezas. Esse concílio marcou o fechamento da patrística, com o fim do período de debates teológicos fundamentais. Recapitulando, antes de Constantino, a Igreja passou pelas fases dos pais apostólicos, apologistas e polemistas. Após Constantino, a Igreja experimentou um período de liberdade que culminou nos grandes concílios e debates teológicos que definiram a fé cristã. Alguns teólogos consideram que a patrística se estende até o século VI ou VII, mas o período tradicionalmente termina com o Concílio de Calcedônia em 451. Entre os nomes mais importantes desse período, 310 a 451, estão os pais capadócios, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Basílio de Cesareia, além de Ambrósio, Agostinho, Atanásio e Crisóstomo. Este foi um período rico, em que se discutiram credos e doutrinas fundamentais
para a fé cristã. Ao longo desse período, alguns dos grandes pensadores da igreja acertaram, erraram e fizeram contribuições duradouras, solidificando a teologia cristã e o cânon do Novo Testamento. Que Jesus nos abençoe e até a próxima. Amém.